Bom, a distribuição aí dessas peças a gente vai fazer ali na última parte do programa. A gente vai colocar os jogadores aí, tanto de esporte quanto do Santa, no campinho, saciar essa curiosidade de vocês, como é que vai ficar essa projeção da gente mais para o fim do programa. Antes a gente vai analisar as peças que Pepa tem e terá à disposição aí para esse clássico das multidões. Inclusive, aqui vale a ressalva que só destacamos os jogadores utilizados ali nas partidas comandadas justamente por Pepa, tá? E aí, Fred, acho que é inevitável a gente começar se perguntando se Thierry, que foi a principal referência técnica do Sport na zaga, né, na última temporada, algumas temporadas, né, vem sendo a principal referência técnica do Sport na zaga, se ele já estreia como titular nesse ano de 2025, se vai fazer já seu primeiro jogo como capitão do Sport no Clássico das Multidões no Arruda. Celso, Pepa, nesses 3 jogos, né, fez um trabalho de rodagem do elenco, e esse gráfico que a gente tem aqui das atuações, inclusive ele é bem didático quanto a isso, né? Você tem Chico com 2 partidas, Antônio Carlos com 2 partidas, Renzo com 2 partidas, ainda que uma entrando e outra como titular, Aju da mesma forma, inclusive na primeira atuação de Aju, né, contra o Central, ele entra como volante. E Thierry, até aqui, ele fez apenas um trabalho de fortalecimento, tá? Um trabalho para tentar diminuir os períodos que ele acaba perdendo da temporada por lesões musculares muitas vezes, tá? E todas as informações apontam que esse trabalho é voltado para que ele estreie contra o Santa Cruz. Só que a pergunta é inevitável, né? Pô, o cara não jogou nenhuma partida, vai estrear justamente no Clássico? Quando você coloca a temporada do Sport em perspectiva, a resposta é claro que é sim. Porque o Clássico não é o maior desafio técnico do Sport imediato. 3 dias depois, o Sport recebe um dos grandes times do país na atualidade, que é o Fortaleza, no jogo importantíssimo da Copa do Nordeste. Então, a gente tem que entender, sim, é um clássico que tem peso, ok. Mas Thierry precisa jogar o clássico para recuperar ritmo e jogar na terça. Né? Então, para mim, não tem dúvida que ele, estando em condições, o trabalho de fortalecimento tendo sido concluído com sucesso, a dupla de zaga aí é Thierry e Chico, sem maiores... Né? Eu acho que isso se aplica até o que se viu. Claro que a posição do goleiro tem uma lógica de confiança diferente, mas assim, não dá para estrear o cara considerando já a análise de Fred por Fortaleza. Thierry já poderia ter jogado esse último jogo, mas já não deu, tem que jogar pelo menos o do Santa para chegar com alguma partida contra o Fortaleza. A partida de Kaique França, a falha que ele teve contra o Jaguar foi uma falha horrorosa, mas tem muito de falta de ritmo ali também, assim, e que se fosse a estreia dele contra o Santa, aquela falha talvez acontecesse contra o Santa, a falta de ritmo seria contra o Santa, você jogaria a falta de ritmo para frente. Então, assim, ainda Thierry precisa de ritmo. Esse tempo que ele teve para estrear foi a partir de uma preparação diferenciada que a Departamento Físico Médico do Esporte, Departamento Físico do Esporte, tentou para essa temporada, para ele entrar, para ter um reforço muscular, um reforço na parte física para uma temporada mais longa. Não estou dizendo se o cara vai aguentar jogar 80%, 90% dos jogos, mas o Sport precisa que ele jogue mais do que ele costuma jogar nos últimos anos. Então, assim, foi por isso que teve esse atraso, e eu acho que está na hora, sim, de jogar. E, além disso, em favor dele pesa também o histórico, né? Ele costuma voltar bem, né? Às vezes dá precisa de alguma coisa para pegar no tranco ali, mas costuma voltar bem. É um profissional que se cuida e também que conhece bem, né? Todo esse sistema defensivo. Pouquíssimas mudanças ali no entorno de Thierry, então acho que não teria um grande problema de encaixe, não, tá? Vamos, Fred, então, com a nossa próxima tela, onde a gente vai analisar os laterais
tá, que Pepa tem à disposição. E aí, inevitável também, né, destacar como ficou positiva a imagem que Matheus Alexandre, essa contratação milionária, né, grande investimento que o Sport fez, deu resultado imediato, literalmente resultado imediato, sendo destaque aí nas 2 partidas, inclusive sendo escolhido o melhor em campo no jogo da Copa do Nordeste contra o Ferroviário. Elson, nessa lateral direita, a gente vinha nos programas de transição das temporadas, a gente vinha colocando de Plácido como o titular natural. Porque foi um jogador que chegou para ser titular na reta final de 2024. Porém, Cariús já estava encaixado ali, jogando pela direita. Pepa, eu acho que até corretamente, não fez a mudança imediata, automática. Deixou que essa mudança só acontecesse em momentos de necessidade, de brechas. E Cariús praticamente não deu nenhuma brecha. De Plácido foi pouquíssimo acionado. Chegou a ser até ter uma resposta boa, né? No primeiro jogo que ele é acionado contra o Ceará, ele dá a bola que o Sport ganha o jogo, é a volta da Ilha do Retiro. Então a gente imaginava que, como ele tem um contrato curto, um contrato que vai ali até o começo da Série A, a gente pensava que era a hora de vê-lo jogar. Até pelo perfil dos jogos do estadual, jogos em que você tem uma necessidade ofensiva muito maior, e ele é um lateral essencialmente ofensivo. Mas lá na estreia da temporada, desse elenco, né, do Sport, que foi a estreia contra o Ferroviário pela Copa do Nordeste, Hereda saiu como titular. Surpreendeu muita gente. E aí, nesse meio tempo, tinha chegado um jogador que, como você pontuou, investimento milionário, um jogador de 9 milhões de reais, que é Matheus Alexandre, vindo do Cuiabá. Hereda tem uma estreia ruim, tá? E Matheus Alexandre entra na partida, assim, no nível muito acima do que o Hereda vinha jogando. E no nível muito até estranho para o primeiro jogo da temporada. Ele realmente é muito forte fisicamente. E aquela partida ele ganha a partida. Tá? Ele dá a bola do primeiro gol e faz o segundo gol. Ele é absoluto naquele jogo. Joga muito bem também contra o Central. Tá? Não foi escolhido o melhor em campo porque a gente teve outros jogadores que tiveram desempenho acima do dele, mas está entre os melhores daquela partida também. Não seria absurdo listá-lo como um dos melhores. E aí, Celso, ele virou hoje de forma muito rápida, deixou uma primeira impressão muito positiva. Ele é titular da direita, tá? Eu acho que hoje existe uma briga entre De Plácido e Hereda, mas acho que De Plácido talvez o período dele no Sport esteja com dias contados, já que o contrato é muito curto esse ano. Eu acho que ele não aproveitou muito bem o período já na própria Série B. E por a sorte do Sport, mas azar dele, a posição dele acabou sendo uma das mais bem tratadas nessa montagem de elenco em relação à quantidade de peças. E ter 3 jogadores, além de ter até jogador da base. Então, a gente pode ver que todas as outras estão surgindo alguém da base para jogar, e na lateral direita você não está cogitando, não. Na verdade, o Sport despachou. Everton podia ter voltado, ficou lá no Juventude. E de Plácido, acho que ele nunca jogou tanto assim na Série B, e agora a concorrência ficou difícil. Eu acho que o Matheus Alexandre teve um início promissor, vou aguardar mais algumas partidas, naturalmente, foi o dia de Ferroviário e Central, esses 2 primeiros jogos, mas foram 2 ótimas atuações no posicionamento na área e na parte física. E na parte física meio que independe, né? Assim, se o cara, ele poderia ter começado lento, pregado em campo, mas não, o cara começou, tem um lance lá em Caruaru que é um desarme assim impressionante, numa volta de 30 metros para ser o segundo jogo dele na temporada. Então, na questão física, acho que ele realmente chegou surpreendendo. E, para mim,
é o lateral. Quando a gente fala contra o Santa, é basicamente contra o Santa e contra o Fortaleza, tá? Até porque, mesmo que o cara seja expulso contra o Santa, pode jogar contra o Fortaleza, não tem relação, são torneios diferentes, a única questão seria a lesão. Então, assim, não vejo muita disputa na lateral direita para essa partida, não. E na esquerda, Fred? Cariús, que foi o dono da lateral direita do Sport, né, na última temporada, não conseguiu ainda repetir, né, os desempenhos que teve, alguns desempenhos, né, que teve ali na lateral direita. Começou muito bem, assim que entrou ficou muito claro que não tinha espaço para outra escolha, né? Mas em contrapartida a gente vê Dalbert, que é um jogador que eu diria muito consciente, muito aplicado taticamente, né? Um jogador que dificilmente inventa, né? Que sempre sabe mais ou menos o que fazer dentro do jogo, tem boas leituras. Então tem essa pelo menos para mim, motivo para ter dúvida, mas acho que Pepa vai com Cariús e essa dúvida fica só comigo mesmo. Nelson, quando a gente fez o pós-jogo da goleada sobre o Jaguar, eu percebi que no chat algumas pessoas estavam apostando que Dalbert jogaria um dos dois jogos, tá? Contra Santa Cruz ou contra o Fortaleza. Tá? Porque acharam estranho Cariús ter jogado o tempo inteiro na partida, né, da última quarta-feira. Eu não comprei essa ideia, tá? Pelo menos eu não comprei 100% dessa visão de alguns torcedores. Mas não me surpreenderia uma ideia mais defensiva, né? Que essa avaliação positiva de Dalbert contra o Central, inclusive, ela é essencialmente defensiva, tá? E é muito da aposta que o Sport tem para Dalbert em 2025. Por que o Sport liberou Filipinho e ficou com Dalbert, se Filipinho foi mais titular do que Dalbert, digamos assim, em 2024? Os dois dividiram posição, brigaram por posição, mas eu acho que Filipinho foi mais. Quem foi o lateral do Sport, eu iria com o Filipinho ano passado. Mas é a projeção para a Série A. E o Sport, claramente, ele tem um plano de elenco, um plano de jogo que está ficando cada vez mais perceptível, né? Sim. Para quando a Série A começar. Marcação, forte, velocidade. Isso. O Sport está muito claro o tipo de reforço, a idade dos reforços, a característica que o Sport está apostando, tá? Para a Série A. Tá vendo o jogo que vai jogar, né? Tá vendo que não vai passar muito tempo na intermediária ofensiva, né? Tá entendendo mais ou menos como é que vai ser o jogo, o tipo de jogo que ele vai encarar, principalmente na Série A. E respondendo mais diretamente, Celso, eu acho que Cariús vai pro jogo e deve ir pro jogo contra o Fortaleza também. Aquela avaliação vermelha dele, tá? É fundamentalmente da falha gravíssima dele no gol do Ferroviário, que ele faz uma linha de impedimento em que ele cria a linha de impedimento quando o time já tá meio... A defesa já tá a água já tava invadindo o casco ali do navio naquele momento. Não dava para ali pensar, opa, que tal a gente fazer uma linha de impedimento? Não era mais caso para aquela linha de impedimento. Era realmente para já tentar dar o bote e ele teria vantagem contra o volante. Tá? E ele abre mão de tentar a marcação. Inclusive, prints que circularam depois até mostram que o volante estava impedido, que a linha dele deu certo. Até poderia redimi-lo se tivesse o VAR. Ele nem teria essa análise aí. Ele teria um amarelo, né? E aí, Fred, para a gente começar a falar do meio de campo, é falar desse menino que chamou a atenção de todo mundo, de menino mesmo, né? Zé Lucas tem 16 anos e, assim, tem uma consciência tática, tem uma personalidade, né? Uma capacidade de fazer uma boa leitura e de ocupar o espaço que tem que ser ocupado muito acima da média. Me chamou muito a atenção, principalmente pelo fato de ser um menino de 16 anos. Celso, deixa eu quebrar um pouco aqui o roteiro. E antes de fazer a minha ponderação, eu queria uma pergunta para Arthur. Arthur, você
independentemente da qualidade que Zé Lucas mostrou nos jogos contra o Central, sobretudo, além dos jogos, né, com a equipe sub-20, você, enquanto torcedor de Santa Cruz, você aposta nessa porta aberta, que aí pode estar a chave, um caminho para o menino, de alguma forma, Sentir o jogo. não dar conta. Sentir o jogo, não dar conta, até da. Veja só, não é só pressão emocional e técnica, não. Às vezes é pressão física, tá? Sim. Ele vai enfrentar jogadores que são muito mais acostumados, com muito mais força, tá? Pro tranco, pra disputa de corpo, pra pancada, tá? Pra explosão. A explosão também é muito diferente de um jogador profissional, de um menino de 16 anos. Você acha que a porta, Arthur? Eu perguntei porque eu queria ver se o Santa Cruz olha pra ele como, opa, tem um buraco no adversário. O adversário é mais forte, mas ele tem um buraco. Tem um ponto frágil. Sim. Eu acho que sim, Fred. E não obrigatoriamente personificando em Zé Lucas, mas a posição de volante é a porta de entrada para o Santa, né? Porque se não for Zé Lucas, o Sport vai ter que improvisar Tite Ortiz, como já utilizou, ou utilizar Adriel, que também é um garoto, sabe? Então, a brecha para o Santa tá ali. A carência do elenco do Sport é essa, né? Por mais que ele tenha jogado bem, mas como você falou, 16 anos, vai ser o primeiro clássico que vai jogar, pressão, questão física, sabe? A gente sabe como é clássico, às vezes os jogadores já vão chegar mais duro em cima dele, já pra assustar mesmo, Perfeito. enfim. Dentro desse clássico, a gente, primeira Ele é o alvo pergunta, né? a gente natural do jogo. iniciou o vídeo falando da disparidade e ainda que tenha, esse jogador pode estar surgindo, mas um dos cenários para colocar em dúvida essa disparidade é justamente a falta de peças nesse setor. Assim, a questão física, como o Fred falou, faz diferença. É um jogador que está maturando ainda. Se Zé Lucas virar um jogador de primeira linha, ele vai ser um jogador muito mais forte do que ele é hoje. Assim, então, é natural que dentro de um jogo onde há uma disparidade técnica, que se há uma porta para o Santa, talvez seja essa. Obviamente, talvez já vai pelo que o Mínimo vai mostrar dentro do campo, mas talvez seja essa. Não dá para, pelo lado do Santa, Itamar olhar e falar, pô, vou jogar ali não, velho. Vou jogar em cima de Cariús. Vou apostar nas costas de Tite Ortiz. Aliás, nas costas de Igor Cariús. Vou jogar de por Matheus ali, Alexandre. né? Não, o cara vai dizer, vamos em cima do Matheus menino. Alexandre, E é justamente essa questão, forçar, Vamos pelo sentir meio, o né? clássico, o jogo no Arruda, o jogo não é na ilha, o jogo é no Arruda, tem toda uma pressão, acho que isso é natural. E aí, o menino passando por essa prova de fogo, realmente vai mostrar que talvez eu não sou a porta aberta não, viu? Assim, pode ser, pode... E outra coisa, mesmo que de repente ele não consiga fazer isso nesse jogo, quer dizer que não significa também que ele nunca, que mais pra frente ele vai se tornar esse jogador. Não é nesse jogo que vai determinar se Zé Lucas ou não é uma porta aberta na volância por aí. A gente tá mais analisando nesse jogo especificamente, talvez seja. Então, Celso, eu acho que foi a melhor coisa a fazer, iniciar o debate sobre Zé Lucas pela ótica do outro lado da moeda. Porque é importante que qualquer empolgação gerada sobre Zé Lucas não esconda o fato de que ele é a mais absurda improvisação, a mais absurda é o tapete ali tentando esconder um buraco enorme que o Sport tem na formação do seu elenco. O Sport não tem nenhum primeiro volante profissional no elenco, Celso. A gente aqui estava abriu o programa debatendo disparidade. O Santa Cruz, um clube da 4ª divisão, tá? Com folha mensal equivalente a 1,5 jogador do Sport, 2 jogadores do Sport, tá? O Santa Cruz tem, com suas limitações, pelo menos um jogador para cada posição. Tá? Eu até brinquei que talvez nas séries A, B e C o Sport fosse o único clube do Brasil sem um jogador profissional para uma posição, mas a torcida do Ceará argumentou corretamente que o Ceará não tem centroavante.
né? Não Eles tem o vêm 9. jogando com o Ailon ali de centroavante, mas eles ainda tem alguém por ali que talvez o Sport realmente não tem ou não tinha. Porque a atuação de Zé Lucas contra o Central, Celso, faz com que ele esteja aqui, com que ele seja o destaque dessa página. Ele não é o destaque técnico dessa página, obviamente, tá? Lucas Lima, Titi Ortiz, são os Fabrício Domingues, são os destaques técnicos dessa página. E é a partir deles que o Sport tem chance, tá, de se impor como muitos imaginam contra o Santa Cruz. Mas a atuação dele em Caruaru foi tão impressionante, inclusive de intensidade, de vigor, que ele foi poupado contra o Jaguar por 2 amarelos. Ou seja, na hora que ele nem pisa no gramado, para mim tá claro que Pepa comprou a ideia e vai com ele. Porque quando precisou contra o Ferroviário e Zé Lucas não fazia parte do elenco da Copa do Nordeste, ele estava com o elenco jogando aquelas 3 primeiras partidas do estadual e indo bem, Pepa foi com Titi Ortiz de primeiro volante ali, Fabrício Domingues, que mal é um segundo. Agora, perceba nas avaliações da gente que Titi Ortiz agradou. Tá? Ele correspondeu bem como primeiro volante ali. Agora, Cássio sempre alerta isso. O Ferroviário, mesmo em casa, meteu uma retranca daquelas assim, abdicando de tentar. A chance do Santa jogar daquele jeito é 3-6-1. É até pelo perfil, né? O Santa não jogou assim com o Itamar no passado e dificilmente jogaria de novo, né? Eu acho que vai ser um Santa defensivo, mas defensivo procurando o jogo. O Santa tem seus pontas, tem Thiaguinho, tem João Pedro, que são rápidos, assim, tem por onde tentar algo. Agora, Titi Ortiz, por exemplo, dá a bola que acaba gerando o primeiro gol. Eu não descartaria plenamente, né, essa possibilidade de ele repetir a escalação e a estratégia do jogo contra o Ferroviário, mas eu acho que Zé Lucas passa na frente, tá? E aí, Celso, recompondo esse meio de campo, quando a gente debateu essa escalação no telecast de Sport 4 Jaguar 1, Cauê foi numa linha diferente, minha e de Cássio, e Cauê não enxerga Titi Ortiz perdendo a posição no time, tá? E aí eu tenho muita dúvida, daqui a pouco a gente vai ter o campo para fechar, mas Zé Lucas jogando, Fabrício não vai sair, concorda? Lucas Lima não vai sair, concorda? Isso. E aí você teria Titi Ortiz brigando. Você teria Titi Ortiz brigando indiretamente com Barleta e talvez Lobato. Indiretamente. Só joga um deles. Porque nesse caso, Lucas Lima cairia pela direita, né? Aquela variação que o Sport jogou assim com o Pepa na reta final da Série B, né? Que seria ora Lucas Lima, ora Fabrício, ora, no caso, Matheus Alexandre atacando pela direita, tá? E Titi Ortiz ali. Pode acontecer, tá, Celso? Eu confesso que minha cabeça não estava sendo direcionada para isso, mas depois da ponderação de Cauê, eu acho que pode acontecer sim, tá? Mas essa de ter uma essa variação. decisão de poupar, né, Zé Lucas contra o Jaguar, para mim é um indicativo muito forte aí de que passa por ele essa composição e de que vai acabar sobrando para Titi Ortiz, porque o encaixe ele acaba sendo natural ali depois com Domingues e com o Lucas Lima, né? Vamos dar uma olhada então, Fred, nos homens da frente, os homens do ataque rubro-negro. Aí, como você pontuou, né, Leni Lobato, um jogador que, de certa forma, surpreendeu, né, foi uma grande sacada de Pepa, inclusive, né, que deu certo na reta final da Série B, jogando ali como homem de referência no ataque do Sport, e agora tem aproveitado as oportunidades que está recebendo, né, diante do reforço que o time vai fazendo na composição aí do seu elenco para uma temporada de nível técnico mais elevado. O Leni Lobato está aproveitando agora esse início de ano, né, para mostrar que ele pode sim ser muito útil mais uma vez, como foi útil ano passado, apesar de um começo um pouco titubeante, né? Celso,
tanto o Leni Lobato quanto o Gustavo Maia, né, que são os destaques aí da imagem, eles largaram aproveitando assim todas as chances, tá? Você pode observar nas nossas análises que Leni Lobato vem com uma atuação considerada muito boa contra o Central e muito boa contra o Jaguar, tá? Gustavo Maia vem com uma atuação razoável, uma boa e uma muito boa, mas essa razoável foi polêmica, tá? Essa razoável foi polêmica, porque ele faz um gol, e um gol com grau de dificuldade elevado no jogo contra o Ferroviário. O público do Telecast achou que a gente pesou muito a mão ao colocar como razoável a atuação. Curioso que eu gostei das outras atuações do Gustavo Maia, e nesse dia a gente pesou a análise. Mas eu acho que a gente tá bem alinhado, Fred, nessa visão. Acho que esses dois jogadores, um que veio o empréstimo do Vélez no ano passado, Gustavo Maia, que veio naquela situação de pré-contrato junto com o Náutico, não, saindo do Náutico, que não houve acordo, na verdade o Sport teve que esperar, por essa gastança que o Sport está tendo esse ano, fica até pensando se não dá para ter investido os R$300 mil e ter contato com o Gustavo Maia na reta final da Série B, viu? Mas enfim, nesses dois jogadores, quando eles foram contratados, a permanência de Lobato e a contratação de Maia não era, tipo, vão ser os titulares do Sport na temporada. Eu não acredito nisso. Mas poderiam compor ser jogadores interessantes e poderiam simplesmente ter começado mais ou menos. Mas eu acho que eles estão, como você falou, eu acho que são os dois jogadores do Clássico. Acho que são os dois atacantes do Clássico, por exemplo. Não vejo... Assim, a gente já teve aquele debate. Barleta está correndo ali e aparecendo como titular, acho que, ok, está bem colocado. Mas se o ataque for Barleta e Gustavo Maia, eu não vou pensar Pepa inventou, Fred. Ou Pepa poupou. Ou então eu não vou pensar Pepa poupou, seria um absurdo, mas poupou pensando no Fortaleza. Não, acho que vou dizer, o Pepa escolheu esses dois jogadores, realmente pelo momento. Eu levantei esse debate no último programa. Cauê estranhou muito, por exemplo, né? Cássio menos. Mas é porque, Celso, veja só, você começa. Barleta é o titular. Tá? Começa o ano como titular. Termina o ano valorizado. É indiscutível. A gente acompanhou a Série B inteiro, o ano inteiro. Não existe dúvida que Barleta joga na frente do Lobato. Não existe dúvida. Só que às vezes, Celso, futebol é meio momento. Você dá uma chance, como quem não quer nada, poupa o cara, e aí vem o outro e entrega uma velocidade imensa, uma facilidade de levar a bola para dentro da área imensa, para jogos como esse, onde você não tem volantes, laterais e zagueiros, tá? De altíssimo nível na marcação, e não tem. O Santa Cruz não tem esse tipo de jogador, são jogadores de uma divisão abaixo, tá? De potencial físico de explosão normalmente menor do que jogadores como Barleta, como Leni Lobato, né? Por repetição mesmo, né? O tipo de jogo que Balotelli joga, o tipo de jogo que Lucas Siqueira joga, o tipo de jogo que o William Alves joga. Totti começando o ano mal, né? Isso, mas mesmo bem, Celso, o jogo que ele joga não é essa explosão. Sim. Não tem o Barleta. Tá? A gente sabe o quanto isso é diferente quando a gente tá do outro lado da moeda. Tá? Quando ele tá do outro lado da moeda, a gente vê como é. O Sport enfrentou o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, né? Resistiu tudo, mas sabe que quando bota na frente não dá para acompanhar em alguns momentos, não dá para acompanhar o Paulinho, não dá para acompanhar a Hulk, tá? Então, proporcionalmente é mais ou menos assim. Agora, eu tô com muita dúvida sobre essa composição ofensiva. Gustavo Maia é titular. Gustavo Maia, ele vai como titular. Ainda que tenha jogado também muito em questão de quantidade, né? Nesse rodízio aí, ele foi o mais acionado. Só que deve estar dando provas de que pode, e acho que vai com ele mesmo. Aí não vejo muita dúvida na esquerda, não. Na direita eu vejo, porque, repito, a gente daqui a pouco vai para o campinho, Celso. No campinho vai ser mais fácil explicar. Mas a gente tem indiretamente aí 3 jogadores para uma posição. Tá? E 3 jogadores, 2 titulares absolutos de 2024, e Leni Lobato, que faz um início de ano de muita qualidade, né? Tanto que ele tem 2 avaliações aí como o melhor em campo, tá? E ainda sobre o ataque, Celso, importante também debater. Eu acho que havia uma dúvida sobre centroavante
que começaria o jogo, mas essa dúvida acabou quarta-feira, né? É Assim, impressionante a tranquilidade de paciência com a bola dentro da área, sabe? E as opções e as alternativas que ele tem para dar aquele famoso limãozinho, sabe, Fred? Aquele chute que sempre sai difícil, sempre sai chato. É impressionante mesmo como encaixou bem. Mas claro que a gente está falando, sempre importante ressaltar que a gente está falando ainda de adversários de nível muito abaixo, o que não é tão diferente no caso desse Santa Cruz, como a gente tem falado aí ao longo de todo esse programa, né? Isso, Celso. E aí também é o que tem para enfrentar hoje. Esses já são outros 500. Tá? Mas foi algo que a gente falou no programa. Os 2 gols que ele fez contra o Jaguar, contra o CRB, contra o Souza, contra o Fluminense, Coutinho não faria. Coutinho não faria. Eu não tô aqui dizendo que Coutinho é péssimo, é horroroso. Não, veja só. Aquele tipo de jogada, nenhuma das duas Coutinho faria. Pelo perfil dele, ele não faria. Ele não tem aquele toquinho. Eu acho o segundo gol assim de paciência naquele jogo muito acima da média que a gente vem assistindo, né? Dentro de uma posição que o Sport tem problemas. Tá? Mas repito, sim, ali. Sim. Veja só, o Jaguar é determinante para aquele gol sair? Mas Gustavo Coutinho não faria. Talvez paciência não faça contra o CRB. Tá? Eu não preciso colocar aqui o Corinthians, o Flamengo, não. Contra o CRB, talvez já não faça. Talvez já não faça contra o Santa Cruz. Que vai entrar mais duro, vai marcar mais de perto. É clássico, 30 mil pessoas. Calor absurdo vindo da arquibancada. Vai ser um jogo mais pegado, vai ter pancada. Tá? Então, assim, é outra linha. Não sei se vão dar 2 metros para paciência fazer, né, jogar com liberdade. Mas aí cada jogo sua história. Mas eu acho que o que ele fez, Celso, mesmo que ele só aguente 45 minutos, eu acho que é melhor jogar os primeiros, porque ele pode destravar o jogo, né? Concordo. Com mais facilidade que Coutinho. Concordo. Então aí tá as nossas projeções para as escalações de Santa Cruz e de Sport para esse clássico das multidões de número 570. Arthuzito, retomando aqui o que a gente já conversou ao longo da análise do elenco à disposição de Itamar Schulli, a principal dúvida é ali entre Vini Moura, Esquilo, onde posicionar Israel, mas já com essa tendência de acreditar nessa dobra, né? Vamos colocar assim, de laterais ali pela direita, com Totti ocupando um papel um pouco mais defensivo e Israel com mais liberdade para o apoio, né? Exatamente, Celso. Eu acredito que a escalação do Santa Cruz não vai fugir muito disso. Tenho realmente uma grande dúvida entre Vini Moura e Esquilo. Acho que pela minutagem, né, até por ter sido titular contra o Retrô, talvez Esquilo largue na frente aí de Vini Moura, embora minha escolha pessoal seria por Vini Moura, né? E fica a dúvida também do posicionamento, né, desses jogadores, porque nesse ataque do Santa Cruz, tirando o Thiaguinho, que é um cara que de fato joga bem mais pela esquerda, então seria mais uma certeza ele jogando por ali. Se a gente considera Israel, João Pedro e Vini Moura, são jogadores polivalentes, né? João Pedro dá para jogar centralizado, pode jogar aberto pela ponta. O próprio Israel também pode jogar pelo meio, pode jogar fazendo essa dobra na lateral. O Vini Moura joga de meia, joga de ponta. Então a gente pode ter, eu acredito até que o posicionamento natural é isso que a gente está vendo aqui no campinho. O Israel jogando pela direita, João Pedro centralizado e Vini Moura um falso 9, talvez às vezes oscilando ali no meio, voltando um pouco para ajudar João Pedro, mas a gente pode ter muita movimentação ali. Nada impede que em determinado momento a gente veja Israel vindo para o meio, abrindo espaço, né, para Vini Moura ou João Pedro caírem pela ponta. Então é um ataque de bastante mobilidade. E aí que está realmente a dúvida do Santa. O restante da equipe me surpreenderia muito a gente ter qualquer mudança ali no restante da equipe do Santa. Muito bem, então o Santa deve entrar em campo com o Kennedy, Totti, William Alves, Matheus Vinícius e Rodrigues.
Balotelli, Lucas Siqueira, e aí essa dúvida que a gente tem, mas também acredito que deve ser por aí, com o João Pedro jogando um pouquinho mais centralizado, Israel pela direita, Thiaguinho mais certo de estar ali pela esquerda, e essa dúvida mais apostando aqui em Vini Moura, jogando como falso 9, mais centralizado na referência do ataque do Santa Cruz. E Fred, pelo lado do Sport, como também tratamos agora há pouco, né? Essa dúvida entre Tite Ortiz, Lobato e Barleta, né? Quem fica com essa vaga, não há nenhuma dúvida de que Lucas Lima vai ser titular ou que ele esteja disputando vaga com Tite Ortiz, mas quem de Tite Ortiz, Leni Lobato e Barleta vai compor esse setor ofensivo rubro-negro, né? Celso, a gente está aqui partindo do ponto de que Zé Lucas vai ser o volante titular. Tá? Se não for Zé Lucas, né, tudo indica que repetiria a ideia de jogo lá do PV contra o Ferroviário e Tite Ortiz. Né, eu não gostaria da repetição daquele modelo. Eu acho muito difícil que aconteça. E aí ficaria uma decisão mais simples ali de quem seria o atacante pela direita, Lobato ou Barleta. Tá? Como a gente está partindo do princípio que Zé Lucas joga, realmente eu vejo com, eu diria até, Celso, nesse momento, 30-30, 33-33-33 seria exagero, mas eu veria 40% de possibilidade de Tite Ortiz ser o meia e Lucas Lima cair pela direita, tá? Com aquela mesma flutuação de Lucas Lima, de Fabrício Domingues do lateral direito, que agora é Matheus Alexandre, e o Sport não ter nem Lobato nem Barleta. Foi assim que o Sport jogou a maior parte da Série B com o Pepa, inclusive foi um dos méritos dele, né, resgatando aquela ideia de Sosso que utilizava o Sport dessa forma, e depois, desde a chegada de Barleta, ele foi cedendo a entrada de Barleta e parou de utilizar aquela composição que era com o Alan Ruiz na época, né? Era Alan Ruiz que fazia a função que a gente hoje debate para que seja de Tite Ortiz, tá? Então eu daria 40% de chance para Tite Ortiz, 40% para Barleta e 20% para Lobato começar jogando pelo estrago que causou nas duas partidas anteriores, tá? Tanto quanto o Central, tanto quanto o Jaguar. Mas tem uma hierarquia ali que para mim pesa ainda de Barleta à frente de Lobato, e ainda que a gente tenha feito toda a avaliação abrindo a possibilidade para essa mudança, né, no quadro anterior, eu diria que é 40, 40 e 20 aí, tá? Para que os remanescentes de titulares remanescentes de 2024, afinal o Lobato também é um remanescente, eles prevaleçam aí na hora da verdade, até porque é Santa Cruz e Fortaleza, a gente está tratando muito esses dois jogos engatados, né? Muito bem, então o Sport aí provavelmente, né, com Kaique França, Matheus Alexandre, e de amarelo, viu? E de amarelo, viu, Celso? Esse amarelo aí não é meramente ilustrativo, não. O Santa Cruz joga de vermelho e preto, o Sport não sobraria outra opção. Não, o Santa Cruz joga de quê, Fred? Vermelho e preto foi ótimo. Joga de coral vermelho com a camisa que utiliza as cores vermelho e preto. Preto, branco e vermelho. Mas eu tenho que dizer a ordem correta. Mas a camisa utiliza de forma preponderante as cores vermelho e preta devidamente separadas. E o Sport não tem camisa branca por enquanto nessa linha, exatamente, né? Então a reserva do Sport é amarela. Vermelho e preto ou vermelho. É verdade, Fred, agora que tu lembrou, ainda tem um vermelho, eu tinha esquecido que o Sport esse uniforme usa muito pouco. É verdade, bem lembrado. Eu acho até a do porque ele é muito próximo, ele é muito próximo do não, primeiro, mas eu tô falando isso porque eu nem lembrava desse uniforme, mas é um uniforme alternativo. E sobre essa escalação, falando também rapidamente, Fred colocou ali com Barleta Lobato e Tite Ortiz como opções, mas eu acho que é interessante ver que são duas boas opções para o jogo, porque o jogo pede, você tem 5 substituições, você pede, é bom ter algumas substituições interessantes, e nesse momento, pelo menos na parte ofensiva, no meio campo não tem ainda, na parte mais de marcação,
Mas na parte ofensiva começa a jogar com a linha principal e começa a ter algumas opções interessantes aí para entrar no decorrer. Ou seja, tem uma linha de ataque bem... O Sport aparece com uma linha de ataque bem interessante para esse jogo contra o Santa. Enquanto o Santa está no nível de precisar... tá precisando ser muito efetivo. Assim, porque a criação de jogadas tende a ser de um volume menor e a eficiência vai ter que ser um pouco acima da média da eficiência do Santos, como é o caso do Thiaguinho. Thiaguinho tá até bem nesse ano, tá? Thiaguinho tá, para ser justo, Thiaguinho tá bem esse ano, tá mais eficiente do que era ano passado, mas tem uma limitação ali, porque senão não estaria nesse momento nessa condição nessa condição divisional, né, do Santa Cruz, a divisão que o Santa Cruz está naturalmente. Então o Santa Cruz vai precisar ter um nível de eficiência acima do que vem tendo. E enquanto o Sport eu enxergo uma linha de ataque com a capacidade de criação de jogadas, assim, de um volume ofensivo bem interessante para esse jogo, mesmo sendo visitante. O Sport aí com Kaique França, Matheus Alexandre, Thierry, Chico e Cariús. Zé Lucas é a nossa aposta, né? Que deve ser o dono da cabeça de área, com Fabrício Domingues e Lucas Lima fechando o meio-campo. Aí essa dúvida, mas tendendo a ter Barleta, ou de repente Tite Ortiz ali pela direita, Gustavo e Gonçalo Paciência, esse é o Sport.